Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar aí com gráficos com três variáveis usando o Matplotlib. E além de plotar as três variáveis, as três informações aqui no gráfico, eu vou mostrar também como inserir as labels de eixo aqui, o rótulo, né, de eixo Y, eixo X e o título e a legenda do gráfico, beleza? Vamos lá então. Além da biblioteca aqui do Matplotlib, eu vou usar essa biblioteca aqui, a NumPy também, que é só para criar os vetores, mas não é necessário, mas se você quiser usar aí, seguir o exemplo, caso você não tenha instalado, é só vir aqui no terminal e digitar pip install NumPy, caso você não tenha essa biblioteca instalada, que é uma biblioteca para trabalhar com operações matemáticas aqui do Python. Nesse caso, eu vou utilizar ela só para criar um vetor aqui, ó, vou chamar de v. Então, vou chamar de x porque ele vai ser o vetor principal que a gente vai utilizar lá para criar o eixo x e também criar os números do eixo y. Para isso, a gente utiliza aqui o NumPy, que eu chamei aqui, ó, importei como np. Então, np.linspace para ele criar esse vetor. Funciona da seguinte forma: a gente passa três parâmetros aqui, o valor inicial. Então eu quero que comece do zero e vai até o 10. E o terceiro valor que eu passo é o número de pontos que eu quero gerar. Então eu vou passar aqui 100. O que ele vai fazer essa linha? Ele vai criar um vetor para mim com 100 posições e espaçado aqui, ó, começando em zero e terminando em 10. É só isso, é só para a gente criar o vetor. Se você quiser fazer de forma manual, como foi feito no vídeo anterior, ó, você pode criar o seu vetor aqui na mão. Mas esse aqui é só para facilitar, para a gente não ter que criar um vetor com 100 elementos. E para criar, como a gente vai fazer um gráfico com três variáveis, a gente vai utilizar o subplot. E esse subplot ele retorna duas variáveis aqui para a gente, que é uma figura e a variável. Lá na biblioteca mesmo ele chama dessa forma aqui, fig e var_x. E daí a gente utiliza aqui o matplotlib, que é o plt, passando aqui o subplot. Beleza, é só fazer dessa forma aqui. Então ele vai retornar a dois objetos, a figura e a variável que a gente vai utilizar. Daí você pode utilizar várias, no caso aqui a gente vai utilizar três. Parece que é complicado aqui, mas vocês vão ver no resto do código que é bem simples. Aí aqui é subplots, porque vai ser mais de um, então não é plot. Beleza. Agora a gente pode utilizar essa variável aqui, var_x, com esse método plot para desenhar o gráfico. E ele recebe três parâmetros. Qual que é o vetor é igual aqui, ó. Qual que é o vetor do eixo x, qual que é o vetor do y, e você pode passar qual que é o título também, qual que vai ser. Então eu vou passar aqui o eixo x, que é o vetor que foi feito aqui de 0 a 10. No eixo y eu vou passar ele mesmo para criar um gráfico linear, o mesmo valor no x e no y. E o terceiro parâmetro aqui vamos passar vamos passar a label, que é o nome, né, do gráfico, a legenda do gráfico. Vou colocar aqui variável 1, var1. E agora eu vou plotar os outros dois gráficos. Só que aqui, ó, o eixo X vai ser o mesmo, tem que ser o mesmo para você plotar no mesmo gráfico. Aí o que vai mudar aqui é o valor aqui no eixo Y. Então aqui no caso eu vou colocar 3 vezes o X, que é 3 vezes os valores desse vetor. E aqui eu vou colocar 10 vezes. E já vamos colocar aqui para aparecer os valores na tela. Então eu uso o PLT, que é o do Matplotlib, o plt.show para exibir na tela. Beleza, vamos rodar. E vocês podem ver que já apareceu, ó, os três valores aqui do gráfico. E esse aqui é o gráfico 2 e o gráfico 3. Mas não está aparecendo nenhum valor na legenda aqui em cima, ó, e nem o valor
do eixo Y e do eixo X, e nem o título. Então eu vou mostrar para vocês como que faz para inserir. Para aparecer a legenda, é só você vir aqui antes do show, né, antes de exibir o gráfico, e usar o var_x com esse método legend. Salvando aqui, ó, e rodando, pode ver que agora já apareceu, ó, a legenda que eu coloquei aqui, var1, que eu coloquei tudo var1 aqui, pera aí. Ah lá, agora sim, variável 1, 2 e 3. E para exibir agora a legenda aqui do eixo, né, do eixo Y, do eixo X, eu vou usar o var_x com o método set underline xlabel, qual que é o nome que você quer. E no eixo Y, só muda aqui que é Y, e a gente passa o valor. E para colocar o título do gráfico também, a gente vai usar o var_x, só que agora com o método setTitle. E vou escrever título. E beleza, é só isso aqui. Vamos rodar. E tá lá, agora sim, ó, o gráfico está completo com a legenda e com a legenda dos eixos também, né? E o título do gráfico. Beleza, pessoal? É isso aí então. Valeu e até o próximo vídeo.